Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast de resultados do Banco do Brasil. Eu sou Janaína Stott, Head de Relações com Investidores, e estou aqui com Marcelo Alexandre, nosso especialista em RI, para bater um papo com o nosso CFO, Giovanni Tobias. Nos próximos minutos, nós vamos conversar sobre os destaques do resultado do segundo trimestre de 2026. Para começar, eu quero saber um pouco a respeito da sua leitura sobre a entrega desse trimestre. Eu me lembro que no começo do ano, quando a gente gravou o primeiro videocast, a gente falou um pouco do ritmo de recuperação do resultado, né? Você até comentou se seria um W, se seria um U, e parece que essa tendência do W se confirma nesse trimestre. Sem dúvida alguma, Janaína, esse resultado ele é muito emblemático porque nós estamos enfrentando um momento talvez histórico na geração de resultado do Banco do Brasil. Me lembro, eu acho que algo semelhante aconteceu ali nos idos de 94, 95, que foi uma crise pesada no agro, e a gente está vivendo algo muito semelhante. Então, quando nós entregamos aquele resultado ali em dezembro, talvez já apontava para um retorno de recuperação. E aí, quando a gente viu o resultado do primeiro trimestre, eu acho que deve ser em W, não mais em U ou V. Na época eu cheguei a falar assim. E olhando os números, tem coisas boas. O número em que pese ele ainda está um número menor do que o que nós sabemos da capacidade do Banco do Brasil de gerar resultado, ele já traz algumas sinalizações importantes aqui. Então eu diria para você que, de fato, a tendência é a gente ter uma recuperação em W, tendo em vista que o lucro do trimestre de 3,9 bilhões de reais, o lucro ajustado, ele já demonstra um crescimento de quase 14% comparado com o trimestre anterior. Então eu acho que isso é um dado positivo, mas ele ainda vem agravado com o volume de provisões. A gente vai poder, daqui a pouco, descer em cada uma dessas questões para a gente falar especificamente, mas eu considero que é um resultado que traz dentro dele algumas sinalizações importantes. A gente olha, por exemplo, esse lucro que já cresceu 13,9% na visão trimestral, quase que mais de 3% na visão anual, ele traz uma margem financeira robusta, que já é uma consequência da nossa estratégia de reforço do mix, principalmente na pessoa física. A margem financeira com clientes, vocês vão ver um pouquinho ali na frente, ela veio muito boa. Ela, na visão trimestre, ela está praticamente estável, mas aqui nós estamos carregando um peso aqui da inadimplência. A inadimplência maior, uma inadimplência que a gente já avizinhava na pessoa física, também está aparecendo aqui, e com isso eu tenho menos acrúo de receita. Você também tem uma questão da própria Selic, que traz também um pouco aí de redução nos meus ganhos ali de tesouraria, mas no cômputo geral eu considero que é um resultado que demonstra aí uma capacidade do Banco do Brasil de enfrentar essa situação, principalmente no agro, e ao mesmo tempo está entregando lucro e um resultado forte e fruto também de toda a nossa estratégia e execução lá na ponta, nas agências. Quando a gente olha, por exemplo, receita de prestação de serviços, eu considero extremamente positivo o resultado. Nós crescemos 3,4% no trimestre, um crescimento de 4,2% no ano. Assim, um destaque que vale a pena são as receitas com administração de fundos, todas crescendo em 2 dígitos, a receita com consórcios. Nós só não entregamos mais receitas aqui por conta da seguridade. E ali nós tivemos um efeito Selic e também menos contratação, a volumetria menor, porque é importante relembrar que uma parte ali desse ganho que vem ali da corretora são dos seguros contratados. E no seguro rural, em particular, dado o agravamento do setor, ele também reduziu. O custo de crédito, sem dúvida alguma, ele continua forte, mas já demonstra uma estabilização. Eu acho que isso é um ponto também positivo. Claro que vamos poder detalhar melhor isso ali na frente, mas ainda inspira cuidados a inadimplência na carteira rural, e nós também vimos um crescimento da inadimplência na carteira pessoa física, principalmente ali cartões de crédito e nos créditos que não são consignados, é o crédito direto ao consumidor, sem garantias. Mas temos aí um ponto muito positivo no controle das despesas. Continuamos mantendo os investimentos no nosso parque tecnológico, temos aí a IA como aí uma nova fronteira a ser desbravada e explorada, e continuamos firmes aí nesse propósito, mas ao mesmo tempo
controlando as nossas despesas como um todo. Eu acho que, por último, também o capital principal é um dado positivo, porque continuamos crescendo nossa carteira, tivemos questões regulatórias pontuais, que a gente vai falar, mas terminamos aí o trimestre com um nível de capital que consideramos extremamente adequado à nossa perspectiva de expansão da nossa carteira, olhando aí para o ano de 26. Giovanni, você deu um passeio geral pelo resultado, mas eu queria que a gente começasse a entrar um pouco mais detalhado na composição, principalmente do que é o motor de geração, que é a margem financeira bruta. Eu acho que no tri passado a gente revisou a perspectiva disso para cima dessa linha, tem uma dinâmica que o mercado espera, né, de desempenho ao longo do ano, e no tri a tri, quando a gente olha o comparativo, ele ficou flat, né? Tem uma questão de qualidade, que eu sei que você já tangenciou, né, no teu comentário inicial, mas eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais, né? Detalhe a tua visão, né, da dinâmica de resultado pelo motor de geração, pela ótica da margem. O que o CFO vê da margem financeira do Banco do Brasil e a expectativa para a gente ao longo do ano? Esse é um bom ponto, porque nós fomos muito focais quando nós falamos para enfrentar a conjuntura do agro. Seria muito importante nós mudarmos o mix da carteira. E o nosso foco foi, vamos crescer na pessoa física, principalmente no consignado. Surgiu a oportunidade de expandirmos o consignado privado, que era o mercado que a gente queria entrar, e até então não tínhamos entrado, e nós hoje somos praticamente os vice-líderes. O carro-chefe do nosso crescimento é o consignado público. Nós temos aqui quase que 160 bilhões de reais de saldo, crescemos aí perto de 6% nessa carteira, já é uma carteira muito grande. Por outro lado, a gente teve aí, nesse caso específico, apesar do crescimento das carteiras como um todo, o efeito aí do stop accrual, principalmente daquelas operações que entraram em inadimplência, que ficaram inadimplentes. Que foi uma antecipação que a gente fez no tri passado, principalmente na família de rotativo, né, Giovanni? Sim. Isso aconteceu. Todos esses créditos não, como é que se fala? Sem garantia, né? Isso. Cartão de crédito, cheque especial, crédito direto ao consumidor, dado o nível de taxa de juros que a gente está aí passando aí, já perdurando por muito tempo, era de se esperar sim um aumento da inadimplência nessas carteiras específicas, e com isso você tem a perda do accrual. Exatamente, a perda do accrual. Por outro lado, ajustado ao risco, o retorno dessas carteiras são muito bons, né? Mas a gente percebe que a gente conseguiu crescer o spread com clientes. E mesmo estratificando, né, Giovanni, chama a atenção que mesmo com todas essas dinâmicas que você falou, na receita, quando a gente recorta a receita de operações de crédito, a gente tem crescimento nominal, inclusive 2,6%, sim, é aquém, vamos dizer assim, do que o banco... se não fosse stop accrual, seria maior. Seria muito maior, claro. Né? Se a gente não tivesse nessa situação agravada de inadimplência. Mas assim, eu acho que o importante é perceberem a força da nossa rede. Isso daqui é a estratégia de crescimento na volumetria e falou assim, vamos crescer nessas linhas. Então a gente tem conseguido entregar uma margem de clientes forte, né, 23,5 bilhões de reais no segundo trimestre, 0,2 é praticamente flat, como você disse, mas aí tem todas as questões que a gente falou, mas na visão ano quase um crescimento de 10%. Então assim, eu considero extremamente positivo esses números, a margem com o mercado continua também forte, expressiva. No geral, eu diria para você, mesmo tendo no segundo trimestre, né, uma TMS ali menor, a gente está entregando aí uma margem boa, eu considero extremamente boa, dado todo o contexto que a gente tem enfrentado. E rodando acima do topo do guidance nesse momento, inclusive, né? Sim, exatamente. Bom ponto, Janaína. Lembrar isso. A gente está até acima do guidance. Claro que o guidance estava valendo, a gente vai esperar isso ao longo do ano, se ajustar dentro daquelas ranges, é onde a gente está focando, mas eu considero extremamente positivo esses números. Giovanni, o custo de crédito, vamos falar um pouco desse item, né? Ele ainda ficou alto nesse trimestre, a gente fecha o semestre na casa aqui dos 37 bilhões. Isso pressupõe que a gente deve ter algum alívio aí no segundo semestre, considerando o guidance. Então eu queria entender um pouco da dinâmica, né, disso que a gente viu agora no primeiro semestre do ano e as nossas expectativas para frente. Quando a gente olha o volume de provisões do primeiro trimestre, do segundo trimestre, teve já um crescimento num setor que você continua tendo níveis de produtividade, de margens extremamente atrativas. Claro que você tem parte desse segmento que se endividou muito
durante o boom das commodities, não é? Então a gente precisa passar por esse processo aí de reestruturação. E o que a gente observa é que tanto o primeiro quanto o segundo trimestre de 2026, eles foram marcados por algo também, digamos assim, imprevisível, que é o chamado custo espera, né? moral, exatamente, o compasso de espera. Teve aqui o chamado risco moral, porque começou uma discussão no âmbito do Congresso de ter um pacote, uma lei que produzisse efeitos de renegociação. Tínhamos feito a 1314, que já tinha aberto uma oportunidade para muitos aí alongarem o perfil das suas dívidas, mas a gente sabe que essa discussão ela estava muito quente no Congresso e muitos optaram por aguardar, simplesmente não pagaram durante o vencimento. E a regra é implacável, nós tivemos que reconhecer esse não pagamento, tivemos que constituir provisão. Então, esses 18,5 bilhões de reais de despesa de provisão reflete muito... Tem um contágio disso. É o contágio disso. E a medida provisória 1376, que veio endereçar esse programa mais amplo de reestruturação de dívidas para esse setor, só foi aprovada ali, só foi lançada, na realidade, no meio de julho. Então, nós temos o segundo trimestre todo ainda sendo impactado por esse compasso de espera. Mas eu considero esse número, que pese seja um número agravado, e isso justifica o porquê o nosso ROI ainda está sofrendo com esse aumento do risco de crédito, mas eu considero uma sinalização positiva. Então, olhando daqui para frente, aí já endereçando diretamente o teu ponto, né, Janaína, é de se esperar que na medida em que a gente comece a operar o que está previsto na medida provisória, e a expectativa é agora para agosto, a gente consiga acelerar no equacionamento dessas dívidas, com isso reduzindo o risco dessa carteira e, naturalmente, realizando provisões num volume menor. Então, estamos ainda na expectativa de que, uma vez operando a medida provisória 1376, a gente vai realizar, tanto no terceiro quanto no quarto trimestre, volumes de provisão menores. Não vai reduzir pela metade, é importante deixar isso claro, mas a gente acredita que vamos ficar na range do guidance, provavelmente ali, tocando ali o topo da range. E que é um volume de provisão, cá entre nós, extremamente forte. A gente está falando de realizar 70 bilhões de reais de provisão só em 2026. E mesmo assim continuar entregando lucro. Tudo bem, poderia ser uma rentabilidade maior? Poderia, se não fosse o que estamos atravessando, né? Se eu puxar a memória aqui, a gente começou a mostrar um agravamento de provisão ali no segundo semestre de 2024. Começou com as recuperações judiciais, lembra? E aí daqui a pouco começou com esse movimento de não pontualização. Tanto que a gente começou a passar para o mercado... Abrir, né, a visão das pontualizações. Exatamente. Fomos transparentes mostrando, esses aqui são os volumes que temos de pontualização olhando para frente. Então, a gente tem até, Giovanni, esse slide aqui, eu acho que a gente pode colocar, que foi um número que a gente passou a dar mais transparência para o mercado, com as pontualizações, e aí vocês conseguem ver exatamente como esses vencimentos estão concentrados ao longo dos próximos meses, né? E a gente vê que julho, por exemplo, 17,7 bilhões. É a nossa torre de vencimento mais alta do agro, mas a gente teve durante abril, maio e junho vencimentos também relevantes acontecendo dentro desse contexto da medida provisória por sair, né, e de toda a negociação, e que de fato ela saiu ali no meio de julho. Então isso também acaba contaminando essa inadimplência na carteira do rural e parte da inadimplência da carteira de pessoa física também. Então acho que a gente, trazendo esse número aqui também e essa evidenciação, o mercado consegue perceber o quão relevante são os vencimentos nesse período aqui, desse trimestre. Essa lâmina, eu acho que ela só demonstra, e isso é fato, você tem uma carteira que o plantio começa ali em setembro, outubro, quando as chuvas vêm. A colheita vai acontecer em fevereiro, março. E aí é o prazo de comercialização, e geralmente são linhas de curto prazo, com vencimentos a cada ano. Então, assim, é de se esperar que o volume maior aconteça realmente nesse período. Pós-colheita, abril, maio, junho, julho. E aqui é legal que mostra que essa barrinha amarela já foi a safra 25-26, onde nós trouxemos outras formas de garantia, alienação fiduciária. A gente falou muito sobre isso. Aliado a isso,
a gente também teve que reestruturar toda a nossa área de cobrança. Ali, eu acho que tem também aqui dentro uma sinalização importante, porque a gente teve que refazer toda a nossa área de cobrança. O banco, por exemplo, ele não notificava extrajudicialmente. A gente teve que mudar essa esteira. A gente aumentou o volume de judicializações. Em paralelo, a gente também começou a perceber produtores entrando com as recuperações judiciais. É isso que eu ia trazer, né, Giovanni? Porque a gente, inclusive, trouxe esse dado e o fluxo, né, que a gente tem aqui de ingressos, ele segue ainda bastante agravado, né? Sim, isso aqui é fluxo trimestral, né? Isso. Então, assim, no primeiro trimestre, 162, porque, assim, primeiro trimestre você tem recesso do judiciário. Então, eu considero que, assim, comparado com o trimestre anterior, até que não foi tanto. Mas aí, novamente, nós tínhamos aqui a expectativa da medida provisória, da lei, na realidade. Era uma lei que estava sendo debatida no Congresso, eles não chegaram num acordo e o governo, então, lançou a medida provisória. Essa medida provisória já traz muitas soluções de alongamento que são extremamente favoráveis para aquele agricultor que teve perda de safra, que teve perda de margem, né? Então isso é muito importante a gente olhar o segundo semestre sob essa perspectiva. Então nós temos uma área de recuperação que já começou a demonstrar uma eficiência maior, recuperamos 1,9 bilhões, quase 2 bilhões, no segundo trimestre deste ano. A nossa meta, a gente queria entregar 2,5 por trimestre de recuperação no mínimo, quando a gente desenhou aquele guidance. A gente ainda não chegou lá. Provavelmente, talvez, na recuperação, vai depender do quanto que eles aceleram no segundo semestre. Mas, aliado à medida provisória que está aí na rua, agora é só uma questão de operacionalização, aguardando alguns desfechos específicos regulamentares. A gente vai botar a nossa rede, a gente sabe do compromisso e da dedicação deles, vão entregar isso daí. Nós temos que olhar com cuidado aqui também, é importante falar, na pessoa física. Já antecipávamos um pouquinho o agravamento de risco nessa carteira, porque você pensa assim, crescimento do PIB, uma das menores taxas de desemprego, como pode aumentar a inadimplência? Tudo bem que você tem um nível de taxa de juros muito alto, principalmente para aquelas linhas de rotativo e tudo, isso explica uma parte da inadimplência, mas no privado existe uma questão muito de sistema operacional, lá na Dataprev, que é o sistema do governo, e você começou a ter, dado o nível baixo de desemprego, você começou a ter empregados da iniciativa privada mudando de emprego. E aí uma questão do sistema, aquele consignado que ele pegou no emprego A, quando ele foi para o emprego B, o empregador B, ele não assinou, ele não tem essa responsabilidade. Não está automatizado o fluxo de não está automatizado, né, porque a prestação do consignado tem que ser abatido do contra-cheque do empregado privado, né? Então, essa obrigação estava com o primeiro empregador. E o sistema não foi feito a transferência automática. Então, isso também explica, em parte, um pouco do aumento da inadimplência ali, porque atrasou, é implacável, a regra já está estabelecida. Passou de 30 dias, vai para estágio 2, chegou a 90 dias, estágio 3 de atraso, e a carga de provisão é muito maior. A gente tem aqui uma lâmina que traz essa dinâmica da carteira de pessoa física. Você até falou, né, que a gente já tinha feito alguns movimentos, inclusive de antecipação, tendo em vista a metodologia de perda esperada, ali no primeiro trimestre de 26. Vê que a gente fez 142% de cobertura do new NPL. Sim. Então a gente já percebia esse agravamento. A gente percebia também aquele ponto que você comentou do cartão de crédito e dos indicadores antecedentes, né, que mostravam que a gente teria uma piora nos indicadores. E aí a gente foi lá e fez a perda esperada. Se a gente normaliza ali o primeiro com o segundo trimestre agora, a gente estaria próximo ali de 90%, 100%, ou seja, a inadimplência veio, né, agora parte dessa inadimplência do cartão, somada com as demais, e faz com que a gente fique com essa cobertura próxima do 100%. Então, acho que a gente vem guiando também o mercado com relação às tendências que a gente tem observado de uma forma diferente em cada pocket da carteira, né? O rural, que também traz uma contaminação na pessoa física. Então, tudo isso acaba explicando aquele número de perda esperada nessa carteira. Esse é um ponto interessante, Jana, porque muitos vão questionar, porque não deixa de chamar a atenção. Você vê uma INAD curta alta, 11,42 na pessoa física, sendo que a maior parte da nossa carteira é consignado, ela não tem esse nível de inadimplência. Uma INAD de 90 dias, 8,41, então a gente está até acima do mercado. O que eu acho que é importante deixar claro aqui que nós estamos já adotando as medidas para endereçar esse pico
na carteira pessoa física. Você comentou um ponto muito importante, que ela é um pouco contaminada pelo agricultor, porque ele também é um cliente pessoa física, então se ele parou de pagar, ele não parou de pagar apenas as operações de agro, ele também parou de pagar o cartão de crédito dele. Então isso a gente também está tomando muitas iniciativas para poder ser mais diligentes nessa cobrança. Por outro lado, a gente também teve uma estratégia específica de ampliar a nossa base de clientes, e eu acho que aqui a gente está precisando rever um pouco essa estratégia, porque nós aprimoramos o nosso onboarding, o onboarding passou a ser 100% digital, e ali você teve também, apesar de todos os cuidados que nós tivemos em aferir limite de crédito, a gente trouxe também um componente de uma estrutura, digamos, um segmento de pessoas físicas D e E que tem mais risco. Então isso aí está exigindo de nós agora adotarmos uma matriz de resiliência aqui para essa carteira em particular, porque no cartão de crédito nós começamos a perceber muito desses clientes fazendo um parcelamento do crédito dele na fatura de forma até automática. Isso então acendeu alguns flags. E foi por isso que a gente também ampliou o volume de provisão ali no primeiro trimestre de 2026, porque aquilo ali cresceu rapidamente. Então a gente teve que fechar a carteira, pisou no freio e agora a gente vai ter que deglutir esse aumento de risco ali no cartão de crédito, que também é fruto do endividamento. Todos aí estão vendo o programa do governo que ele acabou de soltar, você tem o Desenrola para Pessoas Físicas, porque é fato que nesse nível de taxa de juros, o risco acaba aumentando ainda mais. É muito mais um endividamento das famílias, aliado também uma dificuldade da renda disponível, muitas famílias também indo para betes, isso aí virou um problema social. Então assim, a gente está olhando agora com mais cuidado essa carteira pessoa física para esses créditos que não são colateralizados. Não são colateralizados. Isso e é importante, Giovanni, essa nuance de contexto que você traz é importante porque ela também impacta a pessoa jurídica em alguma medida, né? Se a gente puder olhar a dinâmica de inadimplência, principalmente nas micro, pequenas e médias empresas, ela também mostra muito da questão da conjuntura macro, né? De Selic um pouco mais pressionada, que você Sim. muito bem colocou, né? Então a gente está ali com a inadimplência da pessoa jurídica total em 3,18. É importante, assim, olhar para trás. A gente tem um contexto de grandes casos e casos específicos de cessão em outros trimestres, que meio que dá uma volatilidade muito grande para o passado. Mais ali na carteira de grandes empresas. De grandes empresas, né? Exatamente. Mas está bem controlado que está controlado, exatamente. Esse trimestre não tivemos nenhum caso específico. Mas eu gostaria de olhar sob uma outra perspectiva, tá, Marcelo? Porque, assim, MPME demonstra claramente uma estratégia lá atrás, de 24 para 25. Vamos dar uma segurada, porque é importante lembrar, a gente passou de 2 dígitos de inadimplência ali. Naquele momento era até um momento mais agravado na carteira de MPME. A gente conseguiu fazer o de-risking dessa carteira e aqui em junho ela demonstrou já um aumento. Opa, a gente botou novamente as estratégias em campo para a gente controlar essa inadimplência. Porque também não dá para simplesmente você não atender o cliente, né? Não dá para simplesmente fechar a carteira. Nós somos, afinal de contas, um banco. Mas a gente muda o mix de concessão, né, Giovanni? Sim. E aí trabalha muito mais com as operações com linhas governamentais. E aí é importante o crescimento que a gente teve no Pronamp, no PA, que a gente até mostra aqui, né? 31% de crescimento no saldo da carteira em um ano. A nossa carteira aqui de 110 bilhões, então pouco menos da metade dela já mais colateralizada. Então isso é importante também na perspectiva de risco. Sim, esse é um ponto importantíssimo. A gente avançou muito na concessão de crédito para esse segmento com garantia do governo. Então isso ajuda muito você então passar e equacionar essa questão da inadimplência nessa carteira. E tem um outro ponto que vale a pena lembrar. Nós não adotamos uma política de venda de carteira. O Banco do Brasil ele acaba carregando essa inadimplência no seu saldo, face aí à inexistência de uma política específica. O banco já tentou, mas a gente ainda não encontrou
uma solução que nós consideramos adequada para o padrão Banco do Brasil de fazer cessão, que é uma coisa que é muito comum nos pares privados, né? Bom, Giovanni, a gente encerra aqui então esse bloco de crédito, qualidade, e eu quero passar aqui para um outro tópico. Vamos discutir um pouco de receita de prestações de serviços e despesas administrativas. As duas linhas com comportamento bastante até parecido, né? Ali na casa dos 5% na visão acumulada. Consideramos esse um ótimo comportamento. Então, explica pra gente sobre a dinâmica nessas duas linhas da DRE. Eu considero aqui como uma fortaleza nossa, tá? A gente tem conseguido ampliar os negócios dos nossos clientes. Eu considero que um crescimento aí de 4% na visão anual, né? Tanto trimestral quanto no semestre até quase 5% de crescimento, demonstra aí, sem dúvida alguma, a principalidade que a gente tem buscado dos nossos clientes, a qualidade dos serviços que a gente oferece. A administração de fundos crescemos mais de 12%. Isso é muito positivo. E reforça a relevância do conglomerado, né, Giovanni? Que a gente vem explorando em várias das falas, seja no Investor Day, no BB Day, nos trimestres. Você mesmo falou, né, da questão da galáxia, do conglomerado, da importância que isso tem para a composição de resultado do banco. Sim, as diferentes linhas dos negócios que envolvem o conglomerado BB, um bom ponto, bom lembrar isso, Marcelo. E consórcios, que é uma outra LBB, né, uma outra empresa ligada à nossa, na realidade controlada pelo banco, que também apresentou aí um crescimento de 14%. Só não foi maior aqui por conta da Seguridade. E ali na Seguridade, nós tivemos uma questão específica de Selic, que começou a cair ali, você tem as reservas remuneradas ali pela Selic, mas por outro lado, na volumetria, principalmente de seguros rurais, que bate na linha de corretagem aqui. Que bate na linha de corretagem e face aí ao que o setor tem enfrentado. Então, se não fosse isso, a gente até veria desempenhos melhores, mas eu considero extremamente positivo. E tem todo o contexto que você já discutiu na questão de qualidade, todos os movimentos, né, que afetam. E outra, é importante também lembrar que com a 4966, as receitas de operações de crédito que eram contabilizadas aqui nessa linha migraram para a linha de margem financeira. E diferidas, né? E são diferidas ao longo de todo o período da operação. Mas, independentemente disso, nós adotamos estratégias para crescer em outros negócios. Eu acho que temos tido sucesso aqui. E o importante é que esse crescimento ele está acompanhando também a manutenção da nossa estrutura para poder fazer frente ao crescimento dos negócios. Continuamos investindo em pessoas e em tecnologia. Isso é um ponto muito importante. E a gente sempre falou, nós não vemos um futuro substituindo pessoas por IA, por máquinas, muito pelo contrário. É uma ferramenta que as pessoas precisam aprender a usar e vão usar. Então eu considero que a gente conseguiu manter o crescimento da nossa estrutura em linha com a inflação, e aí em torno aí de 4,8%, você vê na visão semestral, 4% ali na visão né, de 25 para 26, né? Você teve reajuste salarial, que explica também uma parte aí desse crescimento. Então, assim, a gente considera que a ampliação das nossas receitas e também um crescimento controlado das nossas despesas tem trazido essa qualidade, tanto é que a nossa eficiência de 28%, ela basicamente a gente tem conseguido mantê-la nesse patamar. Então eu considero extremamente positivo esses dados aqui e demonstram que a gente está no caminho certo. Giovanni, eu acho que agora caminhando aqui para o último tópico que a gente ainda não cobriu, mas é um dos mais relevantes que a gente discute com o mercado, queria que a gente discutisse um pouco de capital, né? Se a gente pudesse trazer aqui, né, o patamar nosso atual de 11,27 e as dinâmicas do trimestre, queria que você desse um pouco da visão e da expectativa que a gente tem para esse patamar. É algo que tem sido bastante discutido, não só para o Banco do Brasil, mas para todo o mercado. É importante ter a visão do CFO sobre o nosso momento aí de capital. A gente tem sempre colocado para o mercado que o nosso nível ótimo de capital seria aí nessa região dos 11%, podendo ser ligeiramente acima ou abaixo. Já tivemos momentos com nível de capital principal muito acima disso e o próprio mercado cobrava a gente de distribuir isso, né? Por que ter tanto capital assim? Eu considero que olhando a performance no trimestre, vale a pena destacar alguns pontos. Nós temos ajustes prudenciais que já estavam previstos, inclusive a própria questão da 4966, que já previa você começar a exigir um pouco mais de capital daquilo que a gente fez na virada, no ajuste, né? Mas tem um ponto aqui específico que a gente colocou ali, o atuarial, que já foi uma interpretação do regulador. Então aquilo ali foi uma exigência
que ele passou a fazer do Banco do Brasil, ele não concordou, mudou a opinião dele em relação à metodologia específica que nós utilizávamos para descontar os passivos atuariais que o Banco do Brasil teria que enfrentar ao longo aí do tempo. Então, por conta disso, a gente então teve que fazer, por determinação dele, um ajuste nessa metodologia e passamos então a adotar de acordo com o que no entendimento do regulador deveria ser o adequado. Por isso, então, houve aí uma redução aí de 18 pontos base nesse trimestre. E dentro dos ajustes prudenciais tem a questão dos DTAs também, né, Giovanni? Dado o momento de provisão, de provisionamento. Esse também é outro ponto importante, porque assim, em que pese o nosso lucro, mesmo combalido, com volume de provisões, a gente tenha trazido organicamente um ganho de crescimento de capital de 22 bips, nós tivemos essa exigência do Banco Central que consumiu 18. E dentro dos ajustes prudenciais, nós temos também os créditos tributários e dado o volume de prejuízos fiscais que a gente tem reconhecido desses últimos trimestres, fruto aí do aumento da inadimplência, principalmente na carteira rural, isso também consumiu mais capital. Então, assim, a nossa capacidade de gerar capital organicamente, ela está ali nos 22 bips, está fraca, porque o lucro... É o momento, né? É o momento. Sim. Mas, passando esse momento de agravamento de risco de crédito, vai voltar novamente a pujança de geração orgânica de capital. E, em paralelo, eu estou também tendo que agravar meu capital por questões prudenciais e de exigências de regulador. Se não fosse isso... Então eu diria para você que 11,27 eu considero positivo, caiu, reduziu de 11,59 para 11,27, mas uma vez passado, superado essas questões, a gente volta a crescer novamente. Mantivemos a nossa política de dividendos de 30%, eu acho que é coerente com o momento que nós estamos vivendo, mas a gente entende que nesse nível é um nível que a gente considera adequado. Mas estamos sempre vigiando e olhando. E se entendermos que é necessário adotar alguma medida de reforço, a gente vai estar conduzindo isso daí de uma forma bastante transparente com o mercado, sempre buscando exatamente isso, criar condições para que o banco continue a crescer. Os 11,27 ele mantém aí em linha com o que a administração espera. Talvez para aqueles investidores e acionistas que estão ansiosos para voltar a ver um payout do banco ali acima de 40%, não seja uma notícia tão boa, né? Mas para aqueles que estão mais preocupados na capacidade de crescimento do banco, sustentação dos negócios, na sustentabilidade exatamente do banco, eu acho que sim, é um número bom, 11,27. Ou seja, Giovanni, fechamos aqui então junho com capital principal de 11,27, bastante adequado, próximo daquele nível que a gente considera ótimo para o banco, dos 11%, e suficiente e robusto para sustentar aqui a nossa estratégia de crescimento. Concordo, é isso mesmo. A gente acredita que isso é fundamental para a gente manter aí todas essas nossas estratégias aí, não só no controle da inadimplência, mas também de crescimento dos nossos negócios. Bom, então eu vou encerrar aqui esse nosso videocast. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Giovanni. Lembrar a nossa audiência que todos os nossos materiais estão disponíveis no site de Relações com Investidores. E eu acredito que essa nossa conversa ela foi realmente um retrato da nossa estratégia e da consistência de execução. Até a próxima!